Vou fazer o backtest desse dia aqui rapidinho. Alguns colegas pediram para fazer, então eu vou fazer ele aqui de forma mais rápida, mais dinâmica, tá? Só para não ficar devendo aí. A gente nota que o início do dia ele já abre com o gap, né? Com o gap de alta acima do topo rompido, acima dos topos, né? Já joga o preço lá para cima. Então a gente já começa a pensar numa possibilidade de continuidade de alta, né? Já que ele está ganhando níveis de topo. E aí o primeiro candle do dia faz essa movimentação buscando o testar, né, o topo rompido lá na região de 60 minutos. E aí ele deixa o primeiro candle negativo do dia, não vejo nada para se fazer ainda, tá? Seria apenas um primeiro teste aí na região do topo, então é só aguardar. Aqui, para quem gosta de usar um gráfico menor, teve uma grande ajuda, né? O 2 minutos aqui já começou a antecipar muita movimentação hoje, tá, galera? Então hoje ele praticamente que me salvou o dia. O que a gente já tinha aqui no 2 minutos? Nesse ponto aqui, a hora que fecha esse candle, a gente olhando para os 5 minutos, a gente não tem muita informação, né? Mas no 2 minutos a gente já tinha informação que a mínima do candle já havia sido testado e ele estava voltando já ou para fazer um pullback ou para negar o movimento. E aqui a gente viu que ele acabou fazendo uma negação do movimento e ficando acima dos níveis do topo, né? Então eu esperei que esse candle 4 aqui fizesse um teste um pouquinho melhor para de repente arriscar uma compra do que seria o candle 2 de 5 minutos, beleza? Aí o candle 2 de 5 dá uma estilingada lá para cima, não consegui pegar a compra, né, por falta do teste. Beleza, eu vi que ele rompeu o candle anterior, então a gente espera o próximo fazer uma confirmação ou uma negação. E de novo, no 2 minutos até a gente teve esse rompimento. Deixa eu dar o zoom aqui para mostrar a movimentação. A gente teve esse movimento do rompimento também aqui, né? Esse cara rompeu, esse cara testou e o 7 deveria ter feito o quê? Continuidade, dar continuidade no movimento. E ele quebra essa movimentação, né? Fazendo o quê? Ao contrário, o 7, além dele não subir, ele faz uma devolução do topo rompido. Então eu fiz uma venda no candle 8 aqui do 2 minutos, beleza? A hora que ele começa a fazer a negação nos 5 minutos aqui dessa região. Aí o candle 3 fecha de 5 minutos, ele fecha negando. Aí nesse ponto eu já estava vendido e estava esperando o movimento se concretizar. A gente vê que aqui no 2 minutos ele trabalha abaixo da mínima do 7, né? É o que dá um conforto melhor nessa operação para dar continuidade. Porque o candle 4 do 5, ele já deveria dar continuidade dessa negação, né? E ele enrola aí. Nesse ponto, a única coisa que eu tenho de auxílio aqui é a minha Fibo, que poderia fazer o quê? Gatilhinho com a máxima, está ali abaixo de 50%. Então o candle 5 pode ainda testar aqui e continuar o movimento de baixo, tá? Mas o ideal era que o 4 já tivesse feito pelo menos o rompimento aqui do candle 3. E ele não tinha feito isso. Mas eu preferi aguardar, eu acabei fazendo a parcial nesse movimento aqui do 2, quando ele faz o rompimento, e enrosca aqui, beleza? Então vamos lá, o candle 5 agora ele resolve, ele testa os 50% dessa micromovimentação e rompe o candle anterior. Nisso, o que eu faço? Trago a Fibo para esse ponto, para ver se ele tinha dado alvo nos 50%. Ele não deu alvo nos 50%, então a gente poderia esperar um teste nesse ponto aqui para voltar a descer, ou até uma violinada nesse ponto aqui, para buscar para cima, né? O grande lance aqui é que nos 5 minutos a gente não tinha muito ponto de parada, então eu ainda estava esperando que ele viesse pelo menos aqui nos rompimentos do 2 minutos, do 3 minutos tinha um gatilho aqui nesse ponto, então acreditando pelo menos que ele terminasse essa movimentação. E aí o candle 6, ele faz o teste lá em cima, então depois que ele testou, que eu lembro que ele até testou aqui, eu já trouxe meu trailing stop descendo, porque se ele já fez esse teste, ele não deveria dar continuidade, né? E aí quando fecha o candle 6, eu saio da operação, porque aqui no 2 a gente vê uma quebra de estrutura, né? Ele faz o pullback, tenta romper, não rompe. Aí ele volta para fazer um pullback, volta de novo para romper e não rompe.
Então, aqui, esse candle aqui, ele mesmo fez a negação da mínima duas vezes, né? Ele não deu continuidade na baixa, então ele já estava na região dos 50. Por mais que não tinha nada para segurar aqui, a gente já fica com a pulga atrás da orelha, né? Visto que ele está vindo do movimento de rompimento de topo. Então, poderia dar aí uma continuidade para alta, né? Aí o candle 7, ele deixa um candle positivo, né? Sem muito o que dizer dele, ele só respeita os 50%, dá continuidade, não toca no alvo aqui que é pelo menos esse rompimento. Então, o próximo candle ainda poderia testar os 50% desse candle, voltar a subir, ou fazer a devolução desse rompimento aí. Então, vamos lá. Ele segue reto, então a partir daqui a gente já vê uma confirmação desses 50%, né? Porque aqui ele começa a fazer negações e rompimento do candle anterior. Então, se o candle 9 testa essa região aqui, desse topinho que ele deixou no candle 5, pode ter uma compra até o topo de novo, beleza? E aqui foi interessante porque no 2 minutos, para variar, ele já tinha feito, né? Tirar isso aqui. Ele já tinha feito esse teste, né? Que é justamente esse ponto aqui, galera. Ó. Ele deu a compra. Por que esse candle 9 ele não veio testar para subir? Aliás, desculpa, o candle o 9 ele não vai vir testar para subir. Porque aconteceu o teste aqui, ó. No 2 minutos, o candle 19 confirmou, esse 20 voltou para testar, dando continuidade no movimento, né? Então, obviamente, o candle 9 aí, ele só seguiu a jornada dele, né? Ele quase não testou aquelas regiões porque já haviam sido testadas aqui no tempo menor. E aí ele consegue fazer o rompimento do topo anterior, a gente espera uma confirmação para de repente procurar uma compra. Ele até confirma, né? Ele dá continuidade. Então, até então, rompe, testa e vai. Aqui a gente tem um novo rompimento. Faltou só fazer o quê? Tocar no topo, beleza? E mais uma vez, aqui no 2 ele havia feito isso, né? Ele tocou para dar continuidade no movimento. Então, por isso que muitas vezes o 5 fica devendo, né? A gente olha lá, ele já fez o teste. Então, nesse ponto aqui, eu prefiro esperar. Aí, esse cara aqui, o que ele faz? Ele faz uma confirmação de rompimento e testa lá para baixo, né? Então, assim, dava para ter batido uma compra nele, né? Quando ele chega nesse ponto e começa a voltar aqui para dentro, procurando o topo novamente, beleza? E aí acontece que ele confirma o rompimento anterior e não dá o alvo lá em cima, beleza? E a gente sabe que esse candle aí, ele tende a jogar o próximo para baixo de novo. Mas ainda assim, para quem comprou no candle 11, eu não via razões para poder sair sem ele ter dado o alvo, confirmado o rompimento e já ter tocado aqui, beleza? E aí o candle 12 joga, como o candle 11 joga o preço o próximo candle para baixo, ele de fato ele desce, mas respeita aqui o nosso ponto de rompimento do topinho, né? Então, para mim, a probabilidade do candle 13 agora, já que parou aqui, é jogar o preço para cima, onde eu fiz uma compra nesse candle aqui, com a probabilidade de rompimento do topo anterior, beleza? E aí ele estica, né? Rompe, vai embora. Então foi muito legal aí, porque eu acabei não colocando a parcial para sair aqui, deixei para ver se ele rompia esse topo. E de fato, rompeu forte aí e cumpriu com a expectativa, né? Então a gente teve um rompimento de topo, nada a se fazer, a gente tem que esperar a continuidade, né? Uma próxima oportunidade. O ideal mesmo, onde seria essa nova oportunidade? De repente aqui, né? Para fazer uma compra. Aqui no candle 15, né? Pode ser o quê? Confirmação de rompimento. Mesma situação que teve nesse ponto aqui, beleza? Ele fechou acima do rompimento. Se ele testa para baixo, viu ali no candle anterior, vale a compra até onde? A máxima do candle 15.
Aqui o teste eu considero muito importante, tá, galera? Principalmente porque, como é um candle vermelho, se ele testa de novo essas máximas aqui para cima primeiro, ele pode dar a venda, só que a venda é também o ponto de rompimento respeitado, beleza? Vamos ver o que ele faz aí. Ele vai buscar, né? Deixa eu ver só se ele testou para baixo aqui. Foi para baixo primeiro. Então ele testou o rompimento de novo e deu alvo, né, no topinho do candle anterior, fazendo um rompimento nele, né? Então, até então, continuidade do movimento. Vamos lá, próximo candle, 17. Eles dá essa tiringada para cima, continuação. Aqui, o que a gente tem? Ele não chegou a tocar, acho que é aqui, tá? Então, se o próximo candle violina para baixo e volta, eu prefiro uma compra de novo até aqui em cima, beleza? Nesse ponto aí que pode ser uma confirmação de rompimento. Ele não deu alvo em cima, porém ele negou a máxima do candle anterior. Então, o ideal mesmo é que ele violine aqui e volte para cima para gerar a nossa compra, beleza? Ele acabou que não gerou, ele só deu uma leve violinadinha no candle anterior, mas eu preferiria um toque aqui no nível de rompimento, né? E o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem uma falha de movimento. Porque ele veio, fez o pullback e não conseguiu romper aqui em cima. Então, se o candle posterior a esse vem, termina esse movimento, violina para cima e desce, eu vejo uma possibilidade de venda, beleza? Ele não faz a violinada que eu tanto queria, porém ele faz o movimento de queda por conta da quebra do movimento. Então, nesse ponto aqui, eu já estou de olho nesse possível fundinho, né? Que ele ainda não chegou. E a região de 50%. Vamos ver aqui. Já tocou na região de 50%. Então, ficaria esperto aí, beleza? Tem um fundinho bem próximo ali, então eu esperaria esse próximo candle fechar para ver o que pode acontecer. A gente, como já teve negações, ele já está próximo do alvo, né? Então, ficar esperto aí nessa situação. Ele rompe o fundinho anterior, ele não chega a tocar aqui, o que seria ideal para mim nesse ponto que ele está, beleza? Então, aqui eu não vejo operação, a menos que o próximo abra violinando, né? O candle anterior e suba, porque aí ele pode vir tocar no topinho rompido e não testado para fazer o movimento contrário. Vamos lá para o próximo candle. Ele só devolve o fundo, né? Aliás, só devolve não, ele já devolve o fundo vindo da região de 50%. Então a probabilidade do candle seguinte é subir, né? A gente pode estar trabalhando com a Fibo dessa Fibo aqui de baixo? Pode, vindo por ela e ele ainda não deu alvo, né? Ele vai embora. Ele vai embora, já faz negações, então próximo candle aqui é só alta, né? Vou arrumar uns 2 minutos aqui, que eu estava acompanhando com ele, mas fica difícil quando está fazendo backtest dessa forma, né? Eu vou fazer só pelos 5 mesmo. Então o próximo candle tem a probabilidade ainda de continuar subindo, né, pessoal? Tá vindo do 50, o alvo do 50 é topo, ele já negou os movimentos anteriores, então a probabilidade de continuar aí. Ele rompe o tempo anterior. Então, a gente espera o próximo para ver se vai confirmar ou negar o movimento. Ele nega o movimento, então a probabilidade é o quê? Testar a negação e descer. Descer até onde? Região de 50%, né? Vou colocar ela aqui. Pelo menos até ali. Se eu não me engano, aqui eu fiz uma venda, né? Quando ele testa, acho que esses pontinhos aqui eu já fiz a venda. Mas por que ela é meio trecheira? Porque você também tinha o ponto de rompimento, tá? Como ele veio testar aqui para cima, eu coloquei essa venda e fiquei ligado para ver se ele ia devolver esse rompimento aqui. Então aqui estava bem apertado, né? Bem apertado. Mas pela negação de topo, eu decidi arriscar a venda, pelo menos para buscar o alvo dos 50%, né? E aí eu podia estar mirando aqui esse ponto de gatilho, né? Que não foi rompido e não foi testado. Ele confirma, ele faz rompimento e negação desse candle, né? Ele nega aqui agora, rompe o candle anterior, para na região, mas para mim aqui o ponto de parada está mais embaixo, né? É uma região mais vaga aqui nesse ponto. Então, se eu não estou usando, de repente,
isso aqui de suporte, dá para esperar o próximo para ver se pelo menos vem buscar o gatilhinho ali, né? Que jogou esse preço para cima. Ele busca, aqui foi a minha saída, né, da operação, né? A hora que ele tocou aqui, fechou respeitando, então o outro pode testar para baixo e querer voltar a subir, né? Lembrando que eu estou considerando esse ponto aqui como o último ponto de pullback dos 50% para esse preço voltar a subir. Mas ele já está ganhando, então o que, que pode ser feito aqui? De repente ele volta para testar esse 50 com um ponto de negação para voltar a descer. Então já está tudo desenhado, tem que estar tudo desenhado na nossa cabeça, as possíveis movimentações, né? Ele joga o preço para cima, e aí respeitando aqui a região de 50%. Eu não penso em venda ainda, tá? Ele já está vindo desse movimento primeiro, então ele parou, ele fez negação, ele rompeu o candle anterior, então eu esperaria uma confirmação muito melhor aí para poder vender. Aqui para mim ainda pode ser um pullback, né? Visto que ele respeitou o rompimento anterior, ele pode estar fazendo esse movimento para jogar o preço para cima, né? É um padrãozinho de confirmação de rompimento por enquanto, né? Olha lá, parou acima dos 50, respeitou o rompimento, então pode jogar o preço para cima ainda. Aqui a gente teve a primeira falha, né, galera? Então aqui ele veio, fez o pullback e falhou em jogar o preço para cima. Então, no próximo, eu provavelmente estou esperando uma venda, desde que ele venha nesses pontos aqui, completar esse movimento e me dê a venda, né? Ele dá, quer dizer, ele não dá a venda, ele cai, né? Mas não dá a venda. Mas o mais importante, ele se mantém acima do rompimento. Então é a mesma situação, né? Se ele está acima do rompimento, ó, ele tende a fazer o quê? Sempre que se mantém acima dos rompimentos, ele tende a jogar o preço de volta para cima, né? A falha que ele fez aqui, ó, era para ter jogado o preço para baixo, mas ele voltou, formou como se fosse um fundinho duplo, né? Nessa região, a gente possivelmente fica mais claro isso em 2 minutos. E então o próximo candle pode se direcionar para cima. Ele vai para cima, porém violina os candles anteriores, não dá continuidade no movimento, porém também não dá o alvo esperado, que é aqui em cima, tá? Então o outro candle ainda poderia subir, beleza? A gente tem uma microfibra ali, ó, que poderia ser usada nesse ponto. Então vamos para o próximo candle. Ele quebra o movimento. A única chance que ele tinha de jogar o preço para cima, o 33 não vai. Então falhou novamente esse movimento, pessoal. Falhou já, caiu. Então a probabilidade do 34 descer é absurdamente grande nesse ponto aí, beleza? Para onde? Para buscar possivelmente agora o fundo desse, pelo menos desse último movimento, né? Então vamos lá. O candle 34 faz aí a movimentação de baixo. Ele não chega a romper o candle anterior, porém rompe uma boa galera aqui. Já nega o rompimento que ninguém tinha negado antes, né? Então, probabilidade de testar essa negação agora e voltar a descer. Testou o ponto, voltou a descer, rompeu o candle anterior. Então, até agora, então, só baixa, né, galera? E aí, só baixa. Olha lá, buscou a região do fundo. Aqui pode ser uma região de mandar o preço de volta para cima, né? É um fundo bem, bem forte aqui. Então, se ele testa de novo esse ponto, eu acredito que vale uma compra. Testou, deu a compra, negou o candle anterior, probabilidade, se houve negação, buscar os 50%. Ele busca, já rompe, confirma rompimento, o próximo ainda pode subir. Aqui teve uma quebra de movimento, né? Aconteceu uma coisa muito parecida com o dia de sexta-feira, que era o candle 13. É a mesma coisa, pessoal. Ó. Ele quebra esse movimento, certo? Ele não rompe o candle anterior. Porém, se o candle 42 testa de novo o nível de rompimento, ainda pode dar compra. Por quê? Coloca a FIB nesse gatilho aí.
o último 50%. Pronto. Se ele testa aqui, região de rompimento com esse 50%, ainda pode dar compra, pode dar continuidade, beleza? Por isso que é ficar ligado quando fecha candle verde falhando o movimento. Para vender, ele tem que pelo menos violinar esse cara aqui e descer, certo? Vamos lá. Deu a compra aí, né? Não rompeu o candle anterior. E aí agora a gente teve uma falha maior, né? Porque ele já fez o pullback, já falhou uma vez, voltou para o pullback, deveria ganhar aqui e não ganhou. Então a gente vê um possível topinho duplo, né? Com essa falha de movimento. Sem contar que acho que está na região de 50 também, né? Um movimento maior. Isso. Então a gente tem uma falha na região de 50%. Então, se o próximo candle faz o quê? Testa para cima, de preferência violina, busca essa galera aqui, dá a venda. Show? Ele busca lá, ele para ainda acima desses rompimentos aqui, né? Então, só ficar ligado com o candle posterior, porém ele tem essa movimentação para cumprir, máxima mínima, 50%, ponto de parada, pode testar aqui, continuar a movimentação. Só que agora ele precisa devolver aí, né? Aí ele cai, busca o fundo, a região desse fundinho aqui agora. Então, só ficar ligado aí que pode violinar esse cara e voltar, né? Violina, respeita. Então, a probabilidade do próximo ainda é que é fazer o movimento para cima, né? Já negou esse fundinho aí. E joga. Galera, vou parando por aqui. Foi um breve resumo, tá? Eu dei uma parada nesses backtests, porque eu tô com bastante coisa aí para produzir pro pessoal. A gente está fazendo as aulas do curso pré-mentoria, então tá trabalhando muito esse lado aí. Mas de vez em quando eu vou vir aí fazer um backtest para a galera poder se identificar com o dia aí. Falou? Obrigado, agradeço a todos e até a próxima.